bem-vindos a mais um episódio do UziCast em parceria com o Master Clube da Uzi. E hoje nós temos como convidada a doutora Michele e vamos falar um pouquinho aqui de direito de família, violência doméstica. Vou deixar a Michele se apresentar um pouquinho para nós. Tudo bem, eu atuo muito hoje na área de violência doméstica, no direito das famílias, direito previdenciário, direito criminal. Hoje o escritório está trazendo mais esse contexto que era o que os nossos clientes procuravam e a gente está procurando sempre se aperfeiçoar. Atendemos no Brasil inteiro. Que legal! Olha só, cada empresário tem a sua história e hoje é o dia da Michele contar um pouquinho. Claro que além de advogada, né, a Michele vai muito além disso. Fala um pouquinho mais quem é a Michele por trás da advogada. A Michele é esposa, mãe de 2 meninos lindos, maravilhosos, né? O Gael, de 3 anos, e o Diego Pietro, de 9 anos. Sou esposa, filha, e foi uma trajetória, né? Superação, estar até aonde a gente chega como advogada. Às vezes a gente só vê aquela parte do final, mas atrás dos bastidores é algo bem... Que bom, vamos contar um pouquinho pro pessoal essa tua trajetória. Conta pra nós, por que tu escolheu o direito? Como que foi? Foi sonho desde criança? Veio na adolescência? Conta pra nós. Não foi. O meu marido trabalha por conta, né? Ele tem uma empresa e ele sempre disse pra mim, assim, quando a gente foi morar junto, assim, que a gente começou a nossa história, eu trabalhava numa escola e ele sempre disse pra mim: amor, como é que vai ser quando a gente quiser ter filhos, né? Ele tinha muito medo, ele trabalhava viajando, então ele sempre teve muito medo de queria ser pai, mas ele tinha medo de começar aquilo ali e daqui um pouco faltar e eu ficar desamparada, né? E ele sempre disse pra mim: não quero que tu fique desamparada com o nosso filho. Então procura alguma coisa. E ele sempre me motivou muito nesse sentido de estudar. Nunca foi meu sonho, nunca nem imaginei, né, fazer direito. Nunca passou na minha cabeça. Quando, na época de escola, o meu sonho era ser bióloga marinha. Nada a ver com o meu nicho, né, com o meu ramo. E então, ele disse pra mim assim, olha, tu vai ser bióloga marinha, vai trabalhar onde aqui? E realmente, né, não tinha sentido aquilo. Então, ele disse pra mim, vai pro direito, o direito te abre um leque, quando vê tu consegue fazer concurso, fazer outras coisas. E eu sempre com aquela dificuldade de aceitar aquilo, né? Eu vim de uma família em que agora, a parte da minha mãe, a gente tem eu e mais 3 primos meus que somos formados. Na parte do meu pai, eu sou a única e a primeira a ter faculdade, ter um diploma. Então, eu sempre tive aquela coisa de duvidar de mim, mas será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu vou ir além? Será que vai dar certo? Sempre duvidei de mim. Sempre achei que aquilo ali é sorte, né? Nunca foi mérito meu. Virei essa chave já, graças a Deus. Entendo que o que eu faço e o que eu consigo é mérito meu. Mas fui iniciar, de tanto ele dizer pra mim, vai, segue, faz alguma coisa, ingressa no direito, né, faz, tá. Aí fiz o vestibular. A minha primeira opção foi psicologia, que eu disse pra ele, não, jamais, vou fazer direito. Não, isso não é pra mim. Aí ele disse, tenta. Aí eu disse, tá, então vou fazer assim, eu vou fazer a primeira opção, vou fazer de psicologia, e a segunda opção direito. O que eu passar vai ser pra mim. E foi que eu passei para direito. Comecei a faculdade, iniciei em 2014. Parei quando eu ganhei o meu filho. Aí troquei, porque eu comecei numa faculdade e migrei para outra, porque eu tinha necessidade de ficar com meu filho um pouco mais tempo. Eu trabalhava nessa época numa loja de carros. Trabalhava de segunda a sábado. Saía da faculdade, do trabalho 6h30, 7 horas, ia para a faculdade. Já quase perdi prova. Chorei horrores. E quando concluí essa parte, depois que eu saí dali, ganhei meu filho, achei que eu ia parar. E eu acho que muitas pessoas têm esse sentimento, sabe? De quando tu vai iniciar a faculdade, quando tu tem um filho, tu vai parar com aquilo. Todo mundo sempre disse assim pra mim, Mi, como que tu conseguiu com um filho,
né, concluir a faculdade, passar por tudo, porque daí, né, nesse meio período em que eu estudei, teve a pandemia e foi algo muito difícil. Então, todo mundo disse pra mim, ai, como é que tu conseguiu fazer isso? E eu digo que quando tu tem um filho, é algo que é um gás. O filho, ele não te para, ele te abastece. Então, a força sempre que eu buscava era nele, de sempre conseguir tentar ir além, sabe? Era ele que me inspirava. E hoje, meus filhos e meu marido são, né, o meu combustível que me inspiram até hoje. Mas daí depois terminei a faculdade de Direito. Foi bem difícil. Passei por um momento de depressão, assim, que isso só as pessoas mais próximas minhas sabem, nem a minha família sabe sobre isso, que eu tô te falando agora. E eu passei por um período bem difícil em que eu achei que não ia dar pra mim, que não era pra mim. Foi pós a pandemia. Foi logo no finalzinho da pandemia ali. Eu entrei num estado depressivo. Eu estava fazendo o meu TCC e fiz a primeira fase da prova da OAB. Eu acho que isso é uma coisa bem marcante, que marcou a minha vida, que foi essa questão. Eu acho que se eu tivesse que te disser assim, qual o ponto que mais marcou a minha vida, eu te diria esse, com toda certeza. Não foi nem algo assim da minha carreira, porque nesse momento eu pensei em desistir mesmo. E foi muito desafiador mesmo, sabe? Eu me imaginei, a gente estava construindo, eu e meu marido, a nossa casa, e eu me imaginei me atirando de lá. E o meu marido, contei isso pra ele, né? Ele disse pra mim, ele chegou e ele disse, o que que houve, né? Eu disse pra ele, eu subi lá em cima hoje. Ele lá em cima da onde? Da casa. Aí eu disse, e ele foi fazer o quê? E eu disse, subi lá. E eu me imaginei me atirando de lá. E ele disse assim, não. Segurou na minha mão e disse pra mim, não, esse lugar não é pra ti. Então, e eu sempre digo assim, que se eu for definir eu hoje, Michele, como ser, é fé, sabe? Eu sempre tive muita fé em Deus. E não é nem sobre religião. Eu sempre fui católica. Depois que eu casei, me juntei, né? Porque eu não sou casada ainda no papel. Olha, advogada sem ser casada ainda no papel. E eu sempre digo que a minha fé foi algo que me tirou do limbo, assim, sabe? Porque o meu marido disse pra mim assim, não, isso não é pra ti, vamos procurar alguma coisa, né? Vou te ajudar, vamos ver o que que a gente pode fazer. E ele trabalhava muito nessa época, e era trabalho, era TCC, era as cadeiras. Eu fiz muitas cadeiras na pandemia para conseguir conciliar tudo. E porque eu imaginava o quê, tá, Grace? Na minha ideia, na minha percepção, eu sempre pensei o quê? Eu estou na pandemia. Eu vi a oportunidade na pandemia. Por quê? Porque na pandemia eu não ia gastar combustível. Sim. Então, eu queria o quê? Fazer o maior número de cadeiras possíveis na pandemia. Aí, só que foi algo que enlouquecedor. Nunca tomei remédio, não gosto, sou nada contra, eu acho que cada um sabe o seu limite, mas eu não tenho de mim em tomar o medicamento. Eu acho que aquilo ali não ia me ajudar, ia só me parar. Então, eu fiz um acompanhamento com o núcleo de atendimento que tinha da faculdade. Ela disse pra mim, vamos direcionar para outras coisas. Consegui direcionar para outras coisas de anotar o que eu ia fazendo, porque às vezes aquilo que tá te parando é algo que tu não tá percebendo que tu tá fazendo tanto no automático. Consegui muito fazer tudo que ela foi me dizendo, nunca tomei remédio. Fui numa igreja, uma amiga minha me convidou. Fui numa igreja, foi algo muito bom para mim. E ali eu tive um despertar, assim, muito bacana, do sentido de que eu posso, Deus tá comigo e eu vou conseguir. E essa questão de renovar a minha fé, eu acho que foi algo surreal, assim, e ter o meu marido junto comigo, me apoiando, né? Quando eu concluí a faculdade, fiz o meu TCC. Depois disso, fiz o meu TCC, o meu professor não conseguiu me auxiliar, tinha muitas pessoas que ele tinha ali com ele. Então, fiz sozinho meu TCC. Em 20 e poucos dias, não chegou 30 dias, quando eu falei com ele, ele disse assim pra mim, Michele, não, a gente vai trocar, não vai ser uma monografia que tu ia fazer, vai ser um artigo.
e esse artigo a gente vai direcionar dessa forma. Foi a única coisa que ele conseguiu me auxiliar. E quando eu fui apresentar o meu TCC, e ele disse pra mim colocar jurisprudências. Quando eu fui apresentar o meu TCC, ele disse pra mim assim, eu tive uma trava, me travei completamente, porque fiquei muito nervosa. E ele disse pra mim, não, tu fez isso, tu sabe o que tu tá fazendo. Tu respira que tu vai conseguir. E lá foi, consegui, desenrolou tudo, e depois só foi. Nada mais me parou depois do TCC. Eu digo que às vezes a gente acha que não vai superar uma fase difícil, mas a gente consegue. E foi aonde o meu momento mais desafiador da vida, que eu puder te dizer, assim, se tu for me falar o que é o teu momento mais desafiador de tudo, foi essa parte pra mim, porque eu fiz a prova da OAB. O que me levou, né, a cair nesse limbo foi porque eu fiz a prova da OAB e o meu inconsciente dizia que era só um teste. Vou fazer só pra ver. E não foi. Eu me frustrei com aquilo, não recebi a frustração com todo o acúmulo emocional que eu tinha e fiquei naquele, né? Mas depois foi tudo muito... Consegui fazer a prova da OAB, fiz de novo, porque essa foi a primeira fase que eu fiz e aconteceu tudo isso. Aí fiz a segunda fase, passei depois disso, fiz a primeira fase, passei. Fiz a segunda fase. Quando eu fui fazer a segunda fase, todo mundo dizia pra mim, para, não conclui, porque eu estava grávida, meu filho teve artéria umbilical única, então ele teve resistência na artéria, eu tinha que comer e dormir, ou comer e me deitar, pra mim poder dar peso pra ele, né? E mais uma vez meu marido segurando a minha mão e disse, se é o que tu quer, vai, vai, segue. E foi bem difícil, sabe? Porque nesse momento que eu te digo, foi quando eu tive a minha virada de entender. Porque eu concluí a prova da OAB, passei. Foi bem difícil a segunda fase pra mim, porque eu tava grávida e tinha momentos assim que eu ia dormir 4 horas da manhã, 8 horas tinha aula de novo. Então, eu ficava assim, a minha mãe veio me ajudar, ficou 15 dias comigo lá em casa. E quando eu iniciava os estudos, eu tinha muita matéria atrasada, porque eu não conseguia, eu ia pro hospital 3 vezes na semana. E tinha que estar sempre monitorando ele e tudo mais. E daí que as pessoas falavam pra mim, para, né, não... Vai ter outra oportunidade. E o meu marido disse pra mim, não. Já tinha comprado o curso da segunda fase, meu marido disse pra mim, não. Se tu acha que é pra ti, vai e conclui. Faz. A gente vai dar um jeito. Ele que limpava a casa pra mim, fazia comida, porque eu não conseguia ficar naquilo, né? Então, ia dormir 4, 5 horas da manhã, no outro dia, 8 horas tava de novo, porque tinha aula ao vivo, passei. Quando eu passei da OAB, na segunda fase, foi, assim, algo surreal, porque eu estava sentada, eu e meu marido, e eu disse assim pra ele, eu passei porque eu sou, sabe? Pra caramba, né? Não posso falar palavrão, né? Então eu consegui, foi mérito meu. Eu consegui isso. Eu consegui estar aqui. Porque eu sempre desconfiava de mim. Eu sempre duvidava. Eu achava, passei, concluí. Ah, não, mas foi sorte, tava fácil. E todo mundo depois disse pra mim, tu é louca? Não é fácil. Tu foi pra caramba, né? Ali, não foi fácil, não é algo fácil. Quantas pessoas fazem a prova e infelizmente não conseguem? E tu conseguiu, mérito teu. Então, depois daquilo que eu tive essa virada, foi algo surreal, assim. Eu acho que depois daquilo ali, ninguém mais me parou. Que legal. Eu sempre coloco na minha cabeça, ah, mas tu sabe aquilo ali? Posso não saber, mas eu vou aprender. E eu faço, eu executo. Eu acho que esse é o meu maior diferencial no sentido de que eu sou aquela pessoa que vai e executa, na pressão mesmo. Tem como tu fazer um negócio pra mim agora? Vou, faço, na pressão, vou, consigo, resolvo. Eu sou essa pessoa. Hoje tu consegue acreditar muito mais em ti, no teu potencial. Muito, 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 Importante, muito, né? muito. Tu vê, é uma fase
te emocionou e tudo. Obrigada por ser vulnerável, porque também é importante, porque atrás da Michelle advogada tem um coração, tem alguém ali, isso é lindo, é bom pro público ver quem é a Sim, Michelle, quem é a doutora Michelle. E é gostoso ver, né? Tudo isso acontecendo de fato. Mas por trás desse grande desafio, talvez da fase mais difícil, mais escura da tua vida, nasceu a melhor versão da Michelle. A Michelle que acredita em si, que vai, que tem potencial. sim, Isso é a melhor coisa que poderia acontecer. E às vezes a gente passa num desafio só pra isso. sim. Que bom que tu venceu esse desafio. Mas conta pra nós aqui, Michele, o que que te motiva hoje? O que que te motivou, além do que tu já falou, a entrar na advocacia, falando mais do teu trabalho, do que de fato faz um advogado? Sim. O que me motiva, eu sempre digo que é os meus filhos, né? Meus filhos, minha família, meu marido. Então, a nossa casa, o nosso dentro é aquilo que me motiva. Mas além disso, o que me motiva, te contar outra coisa que nunca foi a minha ideia, seguir no direito de família, seguir na área da violência doméstica, seguir no direito criminal, que é o que pulsa o meu coração hoje, né? Então, isso nunca foi o meu. Eu me formei e a minha ideia não era essa, né? Os meus pais são separados desde que eu tinha 4 para 5 anos. Então, eu sempre disse pro meu marido: eu nunca vou atuar em direito de família. Sem chance, né? Violência doméstica, então, nunca. Falei pro meu marido, não quero. O primeiro caso que eu tive foi o caso de um pai de uma prima minha, que ele teve uma vulnerabilidade, um desespero, e eu tive que atuar nisso. Então, eu acho que o que me move e o que me, sabe, aquilo que é a dor da pessoa, a dor do outro. Eu não consigo fazer algo sem sentir a dor do outro. Aquilo ali me move de uma maneira que eu não consigo dormir se eu não conseguir achar uma solução para a dor daquela pessoa. Eu me coloco no lugar daquela pessoa. Tanto quando eu vou ter um cliente que está preso, eu me coloco no lugar da família, porque às vezes tem muito aquele sentido de que, mas as pessoas, né? Algumas, mas foi preso porque cometeu alguma coisa, mas a família não cometeu nada. A família não cometeu crime nenhum. Aquela mãe não cometeu crime nenhum. Aquela mulher não cometeu crime nenhum. Os filhos não cometeram crime nenhum. Entende? Então eu me conecto muito com a família. Muito, muito, muito. É aquela questão de. E quando eu tenho um atendimento de violência doméstica, né, de família, essa questão também eu consigo esmiuçar delas, sabe? Elas conseguem se abrir comigo, elas conseguem trazer isso para mim. Então, o meu diferencial, não o meu diferencial, mas te respondendo a questão do que me move, eu acho que é me colocar no lugar do outro e a minha família. Veja só, de bióloga marinha a advogada se encontrando aí nessa parte de violência doméstica. Acho que a gente pode aproveitar para falar um pouquinho disso, porque talvez muitas mulheres em silêncio estão passando por algum tipo de violência. E vamos falar de alguns tipos de violência aqui, talvez para algumas mulheres perceber algo que não está certo, por mais que talvez você esteja aí tentando se convencer de que tá tudo bem. Vamos falar um pouquinho? Vamos. É algo que me me motiva, que me, sabe? Porque às vezes a mulher, eu atuo como dativa aqui em Sapucaia também. Então, eu tive muita essa conexão, muita experiência na questão da violência doméstica com as mulheres, e elas conseguem trazer isso para mim. E algumas falas, Grace, é muito importante porque elas pensam assim, ó, mas ele só me bate, ele não me trai. Sabe? Elas trazem isso. Mas ele me bateu, mas ele não me traiu. Mas ele me bateu, mas ele continua sendo provedor. E não é isso, não é ser provedor, não é. Nenhuma mulher precisa apanhar ela para ser digna de algo, sabe? Ela tem que estar num relacionamento porque aquilo faz bem para ela. Não porque a pessoa ela depende financeiramente. Hoje em dia, Grace, tem assim, ó, muitos apoios, muitos direcionamentos em que a mulher não sabe. Tanto em questão quando tu tem o primeiro acolhimento, então, quando eu atuo na violência doméstica, eu atuo tanto no lado do autor quanto
do réu quanto da vítima, e eu consigo separar muito bem isso, sabe? Eu consigo entender que quando eu estou defendendo o réu, eu tenho que estar no direito dele. O que a lei diz sobre o direito dele, entendeu? Então, eu trazer sobre o que a lei vai trazer de respaldo para ele responder somente no que compete ao crime que ele cometeu é algo. E quando eu trago esse acolhimento com a mulher, eu trago ela desde... E essa questão da violência doméstica, às vezes eu capto, elas não me procuram pela violência doméstica em si. Eu capto elas no primeiro atendimento. Elas chegam para mim dizendo, eu quero me separar, mas eu estou meio indecisa, eu dependo financeiramente dele, como que eu vou seguir com os meus filhos, o que tu acha que eu posso fazer? Então, esse primeiro atendimento que eu trago com elas é exatamente isso. Eu trago esse atendimento com elas, elas conseguem se abrir comigo, trazer a vulnerabilidade delas comigo, aí que eu capto que tem violência. Aí que eu capto que tem uma violência matrimonial, aí que eu capto que tem uma violência doméstica, emocional, ou teve uma agressão. Aí que a gente traz a primeira captação disso, sabe? E as falas, muito que eles trazem você não vai conseguir. Você depende de mim. O teu financeiro depende de mim. Como é que tu vai sair? Tu é nada, sabe? Então, isso quebra elas. Então, a partir do momento em que eu trago isso para elas, seguro na mão delas, vamos junto, vou com elas na delegacia, presto esse atendimento com elas na delegacia, explico para elas o que é uma coisa, o que é outra, porque tem muita diferença. Tem muita diferença em tu fazer um registro de Maria da Penha ou tu representar criminalmente. Tem essa diferença. E muitas mulheres não sabem. Quando tu vai fazer uma medida protetiva, tu tem a opção de representar criminalmente. Quando tu representa criminalmente, é porque o processo vai seguir. E quando tu faz uma medida protetiva, é porque tu não quer que o agressor se aproxime de ti. Se ele se aproximar de ti, é porque ele descumpriu a medida protetiva. Então, aí sim ele pode ser preso, porque ele descumpriu a medida protetiva. Não porque você está fazendo um registro de ocorrência de Maria da Penha contra ele. Essa é a diferenciação. Bem interessante. E tem como a pessoa desistir de um processo de Maria da Penha? Acho que é importante a gente falar disso. Tem. Quando ela faz esse atendimento na delegacia, que ela registra no boletim de ocorrência, que ela quer representar criminalmente, tem um período até essa ocorrência ir para o judiciário. A medida protetiva, só para mim explicar um pouquinho como que funciona passo a passo, tá? A medida protetiva funciona da seguinte forma. A gente vai com a vítima até a delegacia. Eu faço esse atendimento, tá? Nem todo mundo faz, mas eu procuro porque eu acho que ela tá tão vulnerável e às vezes ela quer só um aconchego, um carinho, um acolhimento, e um ambiente de delegacia é algo que causa medo, é algo que traz uma frustração, é algo que traz uma vergonha. Porque quando ela chega ali, ela se sente envergonhada. Ela acha que aquilo ali aconteceu por culpa dela. E isso não aconteceu por culpa dela. Isso aconteceu por culpa de um agressor. E não por culpa da vítima. Então, quando eu trago ela nesse... É bem o sentido de carregar ela no colo. Sabe? Eu carrego ela no colo, vou com ela até a delegacia, explico o que é cada coisa. Então, quando a gente chega na delegacia, para registrar essa medida protetiva, para ela... que a medida protetiva, ele vai fazer com que o réu, o acusado, não se aproxime dela. Então, a gente chega na delegacia, explico para ela que ela vai fazer uma medida protetiva. Quando ela vai fazer toda essa questão da medida protetiva, ela passa por um rol de perguntas. Então, eles vão perguntar para ela o que aconteceu, se ela foi machucada. Se ela tá machucada, passa por um acolhimento na UPA, se for do entendimento dela, se for, né, a necessidade dela. Se não for a necessidade dela, se ela não tem aquela intenção somente de registrar para ele não se aproximar dela, aconselho ela, faço o passo a passo do que ela precisa fazer, direciono ela, a gente faz a medida protetiva. Quando a gente faz a medida protetiva na delegacia, eles explicam para ela tudo, só que é uma forma rasa, né? O juridiquês. Então, eu explico para ela de uma forma mais comum, com que faça ela compreender melhor o que é aquilo ali que ela está fazendo. Então,
levo ela, explico para ela, ela vai fazer a medida protetiva. Quando faz a medida protetiva, tem representar criminalmente. Então, esse é o ponto. Representar criminalmente. Tu vai fazer uma medida protetiva e vai representar criminalmente. Se tu representar criminalmente, o processo segue e daí sim tem um processo, uma ação penal de Maria da Penha. Quando tu não representa criminalmente, só tem uma medida protetiva. Aí, quando tu representa criminalmente de ter a ação penal, aí gera um processo. Aí já não depende mais dela. Se ela desistir, o processo segue igual. Segue igual, tá? Aqui em Sapucaia, principalmente, a gente tem bastante casos, que eu já te comentei, que eu atuo como dativa, que a vítima chega na hora da audiência e ela quer desistir. Só que ela não entende que aquilo não depende mais dela. Aquilo ali vai depender do processo, do Ministério Público, do juiz analisar. A partir do momento que tu representar a opção lá para seguir o processo, vai gerar um processo de Maria da Penha. Aí sim, porque são coisas diferentes, tá? Tem um processo de Maria da Penha e tem um processo de descumprimento de medida protetiva. São coisas diferentes. E às vezes ela não compreende isso. Entendi. Bem legal esse teu trabalho. Realmente, eu acho que isso é muito propósito. Sim. Né? Isso é muito bom. Que bom que tu te encontrou nessa parte. E também você trabalha na parte de direito de família, também a parte de pensão. Sim. Eu faço todo um atendimento com ela, todo um acolhimento. Como eu te falei, nem sempre ela vem para mim trazendo que teve uma agressão, né? Então, o primeiro acolhimento, quando chega no escritório, ela sempre traz: eu quero me divorciar, ou eu quero fazer uma ação de alimentos. Então, eu sempre trago a importância para ela. Porque as mulheres hoje, elas não têm muita informação. No sentido de que, assim como a gente sabe que elas têm, ao mesmo tempo elas não têm muita informação. Porque hoje em dia, se a gente vive junto, a gente tem uma união estável de fato. Então a gente busca o reconhecimento dessa união estável para fazer a dissolução. Então eu já faço todo o serviço com ela para deixar tudo regularizado, tanto guarda, tanto alimentos, tanto essa questão do divórcio, que é se está casada no papel, né? Ou a dissolução da união estável. Então, a gente já faz todo esse acolhimento, ela já sai pronta com todos os processos encaminhados, direcionados, porque hoje em dia é muito difícil. A mulher, ela acha que... Não só a mulher, eu acho que o casal se separou. Essa é a dor que eu identifico muito lá no escritório. Ela se separou. O que ela vai fazer agora? Vamos fazer um acordo de boca para não afetar a criança. Só que ela acaba afetando. Por quê? A partir do momento que ela arruma um companheiro ou que o pai arruma um companheiro, vai ter atrito, vai ter dor, vai ter a ferida sangrando de novo, entende? Então, aí que está o problema. A partir do momento que a gente faz um acordo entre os casais, porque a gente também faz acordo lá no escritório, a gente faz acordo com eles, eu chamo o casal, faço esse acolhimento com eles, trato um, trato o outro, faço uma reunião com eles, explico qual os pontos. Então, às vezes, eu consigo fazer uma mediação entre eles para conseguir eu sempre trago que o principal é a criança, o objetivo é a criança. Então, eu tento fazer uma mediação ali para que fique algo bom para os dois, né? E o acordo, e uma coisa bem importante de trazer é que o acordo de boca nunca é bom. O acordo de boca nunca é bom. Porque a gente fala assim, ó, eu trago esse atendimento com ela. Mas a gente tem um acordo, tá? Mas é regularizado? É judicial esse acordo? Não, a gente fez um acordo de boca, então não vale de nada. Interessante. E nessa questão da pensão aí, como é que... Vamos supor, se ele trabalha de CLT, tranquilo, carteira assinada... É bem de boa. Mas e se não é? Como é que funciona essa parte? Aí que vem. E muitas vezes, tá? Muitas vezes, não é uma nem dois casos no escritório de que ele trabalha CLT, sai do CLT para trabalhar por conta, para não pagar o valor correto de pensão para os filhos. Parece um absurdo, mas isso acontece muito. Muito. Numa avassaladora maioria lá no escritório. Porque o pai trabalha de CLT, a obrigação, ele não tem como dizer que não. Ele vai ter que pagar.
sai direto da folha. Agora, quando não é, quando a gente tem que buscar, ele esconde, ele bota no nome da esposa, da madrasta, pra fugir. Eu tenho um caso, assim, ó, igual o que eu tô te trazendo aqui lá no escritório. Ele bota os bens todos no nome da madrasta. Aí o que a gente tem que fazer? Comprovar, investigar, tentar achar isso para comprovar o quanto ele ganha. Aí que a gente entra com a quebra de sigilo bancário. A gente tem que demonstrar isso, criar, né, ver a maneira de demonstrar para o judiciário que esse pai fez tudo isso para não pagar pensão, para se eximir ou diminuir o valor. Interessante. E eu acho que hoje a dúvida de muitas mulheres é que elas não sabem juntar prova. O que seria uma prova para essa questão de pensão? Acho que é interessante a gente falar aqui também. É bem interessante. E a grande maioria das mulheres não tem esse sentido. Elas não sabem como fazer. E eu sempre, a partir do primeiro momento que ela entra comigo lá no escritório, eu já trago muito isso. Como ela vai se posicionar, o que ela vai falar, o que ela não vai falar, o que ela pode trazer no Whats com o pai. E sempre, se está com processo de pensão ou se separou, tudo no Whats. Nada por ligação. Tudo no Whats. Manda no Whats, porque o Whats, ele é uma prova. Assim como o Instagram, assim como redes sociais, isso é uma prova. Tudo que tu vai trazer, que é algo que tu consegue demonstrar a data, e tu consegue tirar um print daquilo ali, a gente usa tudo no processo. E é tudo. Sabe, tem prova, tem print? É isso. É tudo isso que eu utilizo no processo. Para demonstrar o que foi feito e o que não foi feito. E só que assim, ela tem que cuidar muito. Porque às vezes ela fala algo que a outra parte também consegue usar contra a gente. Então eu trago muito isso para minhas clientes. Esse contato direto com elas. Essa coisa de o que ela pode, o que ela não pode falar, o que ela pode trazer, o que ela não pode fazer, como ela pode se comportar, como ela não pode falar. Isso é bem importante. Bem interessante. Michelle, a gente já entendeu bastante aí do teu negócio, do teu processo. E hoje a gente tem muitos advogados aí no Brasil. Por que tu acha que alguém deveria te escolher como advogada nesse sentido? Nessa parte de direito de família? Qual o teu diferencial? Por que é, Michelle? Esse meu lado humano, sabe? Esse meu lado humano, assim, de estar junto com o cliente, me colocar à disposição deles. É eu que respondo, né? Hoje, o meu contato do Whats ali, eu tenho uma menina que trabalha comigo, mas se ela canaliza e ela direciona que aquela questão é para mim, ela já passa direto para mim. Então, esse primeiro contato com o cliente eu que faço. Eu converso, eu trato. Eu faço loucuras, Grace. Se eu te contar já todas as loucuras que eu já fiz para mães, tu vai ficar de... Teve um caso meu que a advogada da outra parte disse para mim que a criança estava em extrema vulnerabilidade. Que aquela criança estava passando por necessidade, que ela estava sendo mal cuidada. E eu fui lá, olha, esse dia foi cômico. Eu estava lá fazendo a minha unha e eu disse para ela: me manda teu contato, me manda teu endereço agora, que eu vou ir aí. E vou provar, e eu vou gravar esse vídeo, e eu vou colocar no processo, porque eu sei a mãe que tu é. E esse pai, ele não tá falando a verdade. Porque se eu vou te dizer bem a verdade. Eu consigo captar se ela tá me mentindo ou me falando a verdade. E graças a Deus eu nunca peguei nenhum caso de que a mãe me mente de alguma forma, sabe? Parece que assim, os casos chegam até mim no sentido de que eu preciso estar na vida delas. Então, nesse caso, que eu acho que é o meu diferencial, eu não vou medir esforços para aquele processo. Eu fui até a casa da mãe, gravei a criança com o meu celular. Hoje é tal dia, tal horário. A advogada do genitor falou para mim que essa mãe não está cuidando da filha, que a casa dela não tem água, não tem luz, não tem condições mínimas de saúde. E eu filmei toda a casa, filmei a criança e juntei no processo. Inclusive, esse pai fez uma denúncia contra ela no conselho tutelar, porque ele não sabia onde ela morava. E essa mãe, violência doméstica. Ela era vítima de violência doméstica.
Então, eu justifiquei no processo de que eu não mencionaria o endereço atual da vítima, o porquê que eu mencionei isso, justifiquei, gravei, demonstrei e disse para a juíza o porquê que eu não fiz isso e o porquê que eu não colocava, porque a mãe tinha pânico. Ela apanhava, ela passou por muitas coisas grávida da menina, depois quando a menina era pequena, e eu trouxe isso no processo, consegui demonstrar isso no processo para não passar o endereço da vítima. Então, eu acho que o meu diferencial e a minha entrega é essa, sabe? Eu sou incansável. Para um direito, para um objetivo, para mim atrás de uma criança, eu vejo aquelas crianças como as minhas. Parece que quando eu sempre conheço essas crianças, tá? Eu sempre, de uma forma ou outra, ou eu sigo as mães, ou elas me mandam foto das crianças, eu enxergo. Então, o objetivo para mim, naqueles rostinhos delas, é os meus filhos. Que legal. Eu sempre me coloco no lugar delas e o objetivo para mim é as crianças. E quando tu faz todo esse corre aí, dá uma adrenalina louca, né? Qual é o teu sentimento depois, assim, quando tu deita a cabeça no travesseiro daquele dia? Grito, choro. Mas a primeira coisa eu tenho uma conexão muito grande comigo, que é quando eu entro no carro, né? Eu entro dentro do carro, coloco um louvor, grito, agradeço, choro. Choro muito quando eu consigo. Esse caso, inclusive, eu consegui uma decisão liminar do processo. E quando eu consegui essa decisão liminar, que o Ministério Público foi favorável ao que eu estava falando, eu chorei horrores. Gritei horrores, sabe? Então, o sentimento é dever cumprido. É atuar com propósito, sabe? Te entregar. Aquela mulher que se sentia incapaz é capaz de mudar a vida de muitas pessoas, de muitas mulheres. Muito. Que legal essa transformação, né? Muito. Que bom, que bom. Se eu conseguisse se eu conseguisse falar pra Michelle de antes, sabe aquela coisa assim, vou tomar um café com a minha eu de Dá um recado pra Michelle tantos, de antes. né? Eu diria pra ela, Michelle, a gente conseguiu coisas que se eu puder te demonstrar, tu não vai acreditar. Porque a gente duvidava da gente. E a gente chegou e ainda vai chegar aonde a gente quer. A gente tem 2 filhos lindos, um marido que pega na nossa mão e corre. E é muito. É gratificante, muito, né? Que bom muito. toda essa Muito, transformação. porque eu me emociono de falar, porque o meu pai e a minha mãe não tiveram isso, né? Hoje, a gente participou da imersão final de semana e a minha mãe veio ficar com os meus filhos. E hoje eu consegui agradecer pra ela, fui levar ela embora hoje. E eu disse, mãe, tu foi muito forte. Se eu conseguir ser o que tu foi pra mim, tu foi muito forte, eu disse pra ela. Porque a gente mora, a gente morava, né? Porque eu moro agora em Sapucaia, mas eu morava em Canoas. E a gente mora numa comunidade, assim, sabe? Eu tinha tudo, Grace, pra usar droga, sabe? Pra não seguir um caminho, pra ser uma sem futuro. E eu sempre busquei no objetivo e na força da minha mãe de seguir. Eu sempre me movimentei. Eu trabalho com vendas desde os meus 12 anos, né? A gente ia atrás, conheci meu marido, trabalhava com vendas, trabalhava em 2 empregos, porque eu trabalhava numa loja e depois segui fazendo vendas. Eu vendia CD, DVD, essas coisas, bem louca. E eu sempre fui inquieta. Então, se eu dissesse hoje para aquela Michelle o que a gente conseguiu, eu tenho certeza que ela ia sentar e chorar e ia dizer, cara, eu não acredito. Aquela menina que sofria bullying lá na escola chegou aqui e é tão respeitada, porque é muito bom. Aonde eu vou com humildade. Eu trago a minha verdade. Respeito todo mundo. Eu respeito desde a pessoa, desde o juiz até a pessoa que tá lá limpando o chão. Sabe? Isso eu trago pra mim. Isso é o meu eu, essa é a minha verdade. Que legal. Eu consigo ver, me enxergar hoje com o meu propósito, meu objetivo muito grandioso, mas conseguir trazer tudo junto, como o meu propósito de vida e o meu propósito para a vida das pessoas. Depois, no final, acho que a gente vai deixar uma mensagem bem legal. Tanto para pessoas que passaram depressão, já vai pensando aí, quanto para jovens que às vezes estão na comunidade e às vezes reclamam de falta de oportunidade. Sim. Às vezes parece que tá predestinado a estar
pobre ali, vivendo ali, ou sei lá, fazendo o que os amigos fazem, ou até já tá fazendo algo que nem deve, mas quem sabe é uma oportunidade de a gente também dar uma mensagem legal para essas pessoas. Sim. Vamos conversar um pouquinho, porque hoje tu estás aqui, porque tu tomou uma decisão bem legal Sim. de entrar no Master Clube da Uzi. Conta pra nós, o que que te fez entrar no Master Clube da Uzi? O que me fez entrar no Master Clube da Uzi foi tudo que eu tive até chegar nele. Porque quando eu iniciei aqui na Uzi, eu iniciei aqui na Uzi porque eu já me sinto pertencente daqui, né? Então, aqui parece que eu me sinto em casa. E é o que o ambiente traz, né? Então, eu comecei em março, quando a Fernanda começou a trazer aquelas palestras gratuitas da Semana da Mulher, esse movimento. Eu cheguei aqui na Uzi e cheguei no Master Club que eu me travava, eu não conseguia falar. Eu fui chamada pro palco para falar o meu pitch pessoal, eu me tremia toda. Eu ficava assim, sabe? Me tremendo, nervosa, frio na barriga. Hoje eu converso contigo aqui, claro que fica um pouco, mas tranquila, sabe? Eu fui me destravando. Então a repetição, eu acho que tudo que eu consegui adquirir aqui e sugar aqui dessa parte foi fazer, botar cara, fazer, estar ali. Me destravei muito, me conheci muito o meu eu, o que que era a minha dificuldade, o que que era aquela questão que me travava, o porquê me travava. Eu acho que aquela parte que a gente teve aula prática foi algo para mim surreal. Fala pro pessoal qual foi a aula prática que a gente teve. A aula prática que a gente teve foi no kart e foi algo que eu entendi o que era o posicionamento do meu negócio. Quando eu chegava na curva, eu freava, eu parava, eu achava que eu não merecia e que eu não ia conseguir meu objetivo. E lá eu coloquei um foco e consegui entender que esse foco era ir, seguir. Quando eu coloquei as curvas era o meu objetivo, eu consegui me destravar. E hoje eu consigo esse sucesso no meu negócio. Nas pistas de kart pro seu No negócio. meu negócio. Quando eu falei a primeira vez, a gente vai fazer uma aula no kart, o que que tu imaginou? Eu fiquei, meu marido anda de kart. E eu falei assim, ó, gente do céu. Eu andei em dezembro, que teve uma corrida lá. E eu disse assim, ó, gente, eu fui a última. Quando tu me falou que a corrida era num ambiente fechado, eu disse assim, ferrou. Ferrou total, porque labirintite, vou ficar mal. Que nada, eu não senti nada. Eu senti aquela adrenalina, eu senti aquela força de vontade de me destravar, de me desafiar, de ir além, sabe? Sabe aquela vozinha que fica na cabeça? Tu não vai conseguir? Tu não vai conseguir? Tu não vai conseguir? Eu acho que se tu me dissesse assim, ó, me descreva o que tu chegou à conclusão aqui, o que tu te destravou, porque a gente não concluiu ainda o Master Club, né? Mas até aqui é isso, sabe? Eu consegui silenciar a minha vozinha sabotadora da minha cabeça. Olha, que delícia. Isso é muito bom. Ver esse desenvolvimento. A gente tá observando muitos mentorados ali do Master Club, vendo você se desenvolver muito, se propondo a fazer o que realmente tem pra fazer. Porque não é plano de ação, é ação. Você entende? Porque lá no fundo, vamos falar de verdade. Lá no fundo, tu sempre soube que tu precisava botar cara no teu negócio, que tu realmente tinha que fazer. Mas às vezes faltava aquele empurrão de tu ir pra cima e de fato fazer. E tu sabe que eu acho que era muito aquela visão de negócio no sentido, tá, mas eu vou pagar alguém pra fazer e vai ser feito. E vocês me disseram que não. Que eu tenho que estar ali. É eu que tenho que estar nos vídeos pro meu negócio andar. A pessoa não quer comprar o meu funcionário. Ela quer me enxergar ali, sabe? Então, tu e a Fernanda conseguiram me destravar isso num sentido. Ó, a Fernanda já me dizia, toda vez, né? Ela dizia, vamos, Mi, bota a cara no Instagram, vai, não pensa no que as pessoas estão pensando, vai, faz. Então, isso aqui me destravou de uma forma... Bom, fiz live. Vi a tua live, ficou Fiz incrível, live, por sinal. né? Fiz live. Estou gravando vídeos. Estou nos stories. Então, Está em um podcast. estou em um podcast. Então, essa questão de perder o medo, né? Porque o que te trava é o medo. Tu nem sabe como é. E o que te trava é o medo. Exato.
O medo do novo, o medo de estar ali, o medo de te permitir. Certamente. Ainda vamos ter a aula do paintball também, né? Que vai destravar Tô muita ansiosa. coisa. Eu também tô bem ansiosa, tô preparando coisas incríveis pro paintball. Mas me conta uma coisa. Como o network ali no Master Club te ajudou de alguma forma? O contato com quem tá também participando do Master Club? Acho que é importante o pessoal também saber, porque temos ali colegas. Esse Master Club nós estamos entre 8 pessoas. Como que tá sendo? Sabe que isso eu estava pensando e ia te falar isso exatamente para vocês. Essa sacada de vocês, essa ideia de vocês colocarem poucas pessoas, isso para quem tá fazendo é algo totalmente é surreal, porque a gente consegue conectar com outras pessoas. Bom, fiz uma parceria aqui no Master Club, né? A gente, nossa, vai voar juntas, né? E inclusive somos do mesmo ramo e conseguimos pegar uma mão uma na outra e Não é casar concorrente, junto. galera. Não é concorrente. Não, Não existe não concorrente. existe concorrente. Existe mulheres de propósito. Embora tenha homens e mulheres, eu acho que aqui é genuíno, sabe? A palavra é um network genuíno. Eu consegui pegar visões de negócio de pessoas completamente diferentes. E eu te digo que cada aula que eu venho, às vezes a gente tá assim, né? Não vou mentir. Todo mundo tem aquele momento de desmotivação. Ai, não, acho que foi um negócio, tu te incomodou com o cliente, foi um negocinho lá que não foi pago, né? E tu te incomoda. E quando eu venho na aula, cara, eu volto com gás. Eu volto assim, bem louca. Eu chego no outro dia no escritório, eu já faço tudo, já faço faxina, já boto o plano em ação, porque daí eu já conversei com uma, já conversei com a outra, e ela utilizou aquilo no negócio dela, que eu vou utilizar no meu. E essa sacada, essa troca, sabe? Porque aqui eu entendi que o mercado empreendedor não é algo que ninguém pode dividir nada contigo. Tu pode mostrar a tua vulnerabilidade para as pessoas e elas conseguir te passar o que deu certo no delas e te dizer, olha, faz isso que deu certo. Não faz aquilo porque no meu não deu certo. Ou tenta isso, no meu não deu, mas pode ser que no teu dê. Sabe? Essa troca, não tem concorrência, não tem assim aquela coisa de menosprezar um outro. Isso é a sacada do grande diferencial do Master Club que vocês conseguiram colocar em excelência. Que legal. Parabéns. Obrigada. Obrigada, isso tudo foi feito para vocês. Foi montado para vocês. O Master Club se construiu em cima desses primeiros, né? Ele foi, claro, já era métodos que nós já usava no nosso negócio, visões, né? Coisas que a gente queria passar para vocês. Mas o Master Club por completo foi montado em cima das necessidades de vocês e para que vocês pudessem ter resultado. Eu gostaria que tu resumisse o Master Club em uma palavra. Qual seria? Destrave. 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 Porque foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Eu destravei de uma forma que, se eu pegar a Michelle de quando eu entrei e a Michelle de quando eu vou finalizar, ainda tenho muito, a gente tem sempre muito, ainda vou esperar o volume 2, porque estarei lá, porque é algo que tu estar com pessoas que começaram, porque aqui a gente tem vários nichos. Então esse destrave foi, a pessoa também passou a dor real que eu passei. A minha grande dificuldade era o digital. Então esse destrave aconteceu nisso. Que legal. E eu consegui me conectar com pessoas de diversos ramos que tiveram a mesma dificuldade que eu e que conseguiram. E melhor, a gente troca ideia. Sabe? Eu fiz amizades aqui que elas vão ver alguma coisa. Olha só, faz essa ideia, já tive. Viu só? Já tive, a Rochelle fez isso comigo. E a Rochelle vende tortas. Nem é do mesmo ramo, né? Não é do meu ramo. E ela disse, olha só, tive isso aqui, lembrei de ti. Porque a gente se conecta e pensa uns nos outros, né? Tu olha alguma coisa e diz, vou enviar pro fulano. Isso acontece Foi muito. exatamente isso que ela fez pra mim. Que legal. Me lembrei de ti e me enviou. Que legal. Tu acha que o Master Club te agregou só como empresária? Não. Pessoalmente? Pessoalmente. O que tu te sentiu como pessoa? Como pessoa, sou capaz. Sou capaz. Que delícia. Sabe? Eu acho que vocês enxergaram algo em mim que eu não enxergava. No dia da palestra.
Eu senti muito que era pra te entrar nisso. Sim. E eu já vi parcerias antes de vocês fazer, eu e a Fernanda já Sim. falamos. A gente Tem nem se parcerias. conhecia. Não. E eu falei, aquela ali vai se conectar com a outra, tu vai ver. Porque parece que foi escolhida a dedo o pessoal do Master Club. São pessoas genuínas, pessoas de coração. Foi algo que realmente tinha que acontecer. Foi algo realmente divino que aconteceu no Master Club e deu muito certo. E que bom que vocês tiveram todas essas viradas. Eu quero falar um pouquinho agora, nós já estamos chegando no final, falar um pouquinho sobre a tua visão agora pro teu negócio, depois de todas essas mudanças, que tá planejando de novo, o que que vai vir por aí. Ah, vem muita coisa boa por aí. Muita coisa. Inclusive, um amadurecimento de um infoproduto. Olha, produto digital. Quem tinha dificuldade no No digital. digital, isso aí. Eu acho que a minha dor, que é o digital, eu consegui demonstrar que eu sou a prova viva de que a pessoa consegue através do meu infoproduto, sabe? Isso vai ser uma sacada muito boa e eu acho que vai dar uma coisa muito legal aí do que eu planejo para 2026. Olha, que incrível. Mas de primeiro momento, o que eu estou trazendo de novo também para o escritório, né? É uma extensão. Tô te dizendo hoje aqui, em primeira mão, porque Olha. ninguém sabe disso, né? E uma extensão de que eu entendi que eu preciso ter uma rede maior. Então, a gente não faz tráfego hoje no escritório. Vamos iniciar com tráfego. Isso graças ao Master Club, porque vocês me demonstraram sobre isso. Hoje o meu escritório, ele atua em clientes que me indicaram para clientes, que me indicaram para outros clientes, e eu tenho uma geração de 4 clientes já. Eu não tenho clientes que venham do Instagram. Então, eu fico pensando, o que vocês plantaram em mim, né? Porque eu tinha vergonha até de stories. Então, eu fico pensando, se esses meus clientes me indicam para outros clientes, é porque o meu trabalho é incrível. Com certeza. Eu não faço tráfego. Eu não tenho clientes do Instagram. Então, se eu consigo captar cliente que ele me indica para outro cliente, é porque realmente eu consigo fazer um bom trabalho no que eu faço. E as pessoas confiam em mim, porque eu entrego o resultado para eles. Com Então, certeza. essa questão de eu ir para o digital, inclusive, é para fazer campanha, tráfego, tudo isso. Olha, que legal. E agora eu acho que chegou um momento bem importante de a gente deixar uma mensagem. Eu gostaria de 2 mensagens aqui. Se tu quiser deixar outra, pode deixar. Tá. Mas eu acho que a gente. Uma coisa inesperada que não estava previsto de falar de nada desse assunto e acabou gerando 2 assuntos que eu acho que é bem interessante. Que mensagem tu deixaria para uma mulher, um homem ou um jovem, não importa, mas que tá passando por esse período de depressão na vida, que talvez já teve vontade de tirar a própria vida, como de fato tu teve? Que mensagem tu deixaria para essa pessoa? Ah, eu diria que a gente tem que caminhar um passo de cada vez. E se tu está nesse sentido de que não consegue ver o que tu percebe, porque a gente entra em estado depressivo, porque a gente não percebe o que a gente faz. A gente não percebe o quão grandioso e quanto de coisa a gente consegue fazer num dia, porque a gente se sente inútil. A gente faz tanto no automático, e hoje a gente vive muito no automático. Então, tu começar a listar cada coisa, porque tu é genuíno. Se Deus te colocou aqui, se tu tá vivo, se tu respira, é porque Deus tem um plano, um propósito incrível para ti. A gente não está aqui em vão. Em meio a tantas desgraças que já aconteceu, como pandemia, enchente, né? As pessoas morrendo de, sei lá, infinitas coisas, câncer, depressão também, né? Ou alguma outra doença, coração, porque às vezes tu tá ali e tem um ataque, sabe? Então, a chance de a gente estar vivo hoje é porque a gente tem um propósito. Então, te agarra no teu propósito e não é nem religião, é fé. Fé em ti, fé em Deus, fé em algo que te move. Se tu tá com esse sentimento, faz que nem eu. Eu comecei a listar tudo que eu fazia. Acordei, tomei café, listava. Escovei o dente, listava. Estendi uma roupa, listava. Sabe? Tudo que tu faz, lista. Faz uma lista que no final do dia tu vai perceber o quão útil tu foi e o quanto tu foi importante para algo e para alguém na tua vida. Tu vai começar a ver, porque o estado depressivo, eu acho que é quando a gente se sente inútil e quando a gente acha assim, mas o que eu sou aqui? Que sentido faz eu estar aqui? Verdade. Sabe?
Então, quando tu entende o que é o teu propósito, o que são as pessoas que te amam, o que vai ficar para aquilo ali, é algo que é imensurável. Quando tu começar a listar e perceber essa virada do que tu é importante e o que tu faz para as pessoas ali, é Que legal. surreal. Que legal, uma bela mensagem. Vamos deixar uma mensagem para os jovens da comunidade Sim. que talvez não acreditem em si, não tem uma régua, porque ninguém da família deles talvez viveu algo. Tu falou algo bem importante. Eu fui uma das únicas ali, das poucas da família, que tem uma faculdade, que tem um diploma, mas que teria tudo para não ser nada. Não sei nada. Teria tudo para ser alguém que talvez usasse droga, alguém que ia destruir a própria vida. Teria tudo para ser ninguém. Mas hoje tu é alguém muito grande. Deixa essa mensagem para esse jovem. Eu acho que é tu acreditar em si. Sabe? A gente coloca dificuldades nas coisas. Dificuldades. Hoje a gente tem oportunidade. Só falta a gente buscar. Buscar como? Meios. Se tu tá numa mesa em que as pessoas estão dizendo que tu não é nada, tu não vai ser nada. Então, se tu começar a buscar, e não é sobre valores financeiros, não, é sobre pessoas que te movem. Se tu tá em alguma coisa que as pessoas estão se vitimizando, tu vai te vitimizar. Se tu achar que aquilo ali não é pra ti, não vai ser pra ti. Então pega o que tu tem, vai atrás, busca, nunca é tarde. Independente da idade que tu vai ter, não é tarde. Independente de onde tu mora, do ambiente que tu mora, não é tarde. Aquilo ali só vai depender de ti. Se tu usar drogas, se tu, sabe, não é, eu nem te digo bebida alcoólica, mas eu acho que é a droga, né? Se tu vai usar drogas, aquilo ali vai depender de ti. Então, tu sair daquele limbo, daquela situação, vai depender de ti. E tem algo tão incrível. Hoje a gente tem tantas oportunidades, é só a gente buscar. Tu não precisa estar naquele ambiente em que todos acham que tu vai ficar. Tu precisa buscar um fôlego, te inspirar em alguém e ir. Eu me inspirava muito numa prima minha, que ela nem sabe disso também. E eu me inspirava muito nela. Ela era uma pessoa que tinha carteira de motorista, trabalhava, e eu me inspirei muito nela. Ela sempre foi minha inspiração de sentido. E se tu tem uma inspiração, busca. Não usa as redes sociais. Se tu não tem na tua família, busca nas redes sociais. A rede social não é só pra tu ver, sabe? Ficar rolando. Não, busca uma inspiração ali, uma inspiração positiva da tua realidade, de alguma pessoa que saiu daquilo ali e foi pra onde tu quer estar. Que legal. Muito isso. Ambiente. Ambiente é tudo. Ambiente. E acho que a Michelle falou muito sobre ambiente. E o Master Club, voltando ao Master Club, é um belo ambiente para citar. Um ambiente de crescimento. Agora nós vamos ter também o Café de Negócios, dia 4 de dezembro, que é um ambiente de muito crescimento, com muitos empresários que querem crescer, que querem se conectar. Então vão ter muitas oportunidades de negócios aqui. Então também um lugar vai estar, né? Dia Claro, 4 de dezembro. Estarei. Inclusive, já estávamos com uma ideia para futuramente. Eu vim fervendo. Olha, eu vou te dizer que eu estou assim, ó, cheia de ideias. Eu tenho meu caderninho que eu anotei e eu falei, adorei essa ideia do café. Eu acho que pode ter outros, inclusive na nossa área. Vamos ter muitos cafés. Esse é o primeiro Isso café aí. de negócios. Gente, primeiro, muito obrigado por se abrir, por essa conversa incrível que a gente teve aqui, né? Que tu pôde mostrar o lado Michelle, né? Tua história, cada um carrega a sua. E quando a gente fala da nossa história com orgulho, é porque a gente já tá curado de todas aquelas dificuldades que a gente passou. E hoje a gente é alguém mais transformada, com mais propósito, sabe onde vai ir, onde vai chegar. E isso é gostoso, é lindo demais. Obrigada por se abrir, por estar aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço pela transformação que vocês fizeram e ainda estão fazendo no meu negócio e na minha vida pessoal também. Isso é propósito. Muito obrigada. Também. Gente, então é isso. O Master Club não é sobre assistir, é sobre participar. E esse podcast foi a prova disso. Obrigada pela tua participação, Michelle. E a gente fica por aqui com mais esse episódio do UziCast em parceria com o Master Club da Uzi.